meus prezados amigos. Estamos novamente aqui, sou Jandir Zanotelli e professor que pretendo repartir um pouco as experiências que eu tive ao estudar a realidade do Brasil, do mundo, a minha realidade, a minha participação, para dizer o que encontrei no meio do caminho. Já dissemos que o principal obstáculo para a gente poder participar socialmente, criticamente, para poder construir um mundo melhor para a gente, é preciso que a gente interprete e tenha critérios de interpretação da realidade. Eu descobri no meio do caminho que a maneira pela qual as sociedades ocidentais moldam a cabeça da gente para que a gente acabe pensando do mesmo jeito como é esperado por aqueles que estão no poder, é contar a história da humanidade, a história do Brasil, a história do Rio Grande do Sul, porque eu sou gaúcho, a história do mundo, a partir de alguns critérios que depois eu descobri, são critérios baseados num princípio fundamental que se chama propriedade. Há poucos dias nós ouvimos um presidente, que aliás deste conhecimento tem muito pouco, dizer que a propriedade é sagrada. Cuidem bem desse conceito. Se a propriedade for sagrada, não sei o que ele quis dizer com sagrado, mas se a propriedade for sagrada, não há remédio para a humanidade. Talvez ele queira dizer que as pessoas devam ser respeitadas na sua identidade. Mas para ser respeitada em sua identidade, as pessoas exatamente não podem colocar como critério de organização a propriedade. A humanidade caminhou no mundo, desde a África, 4 milhões de anos. Milhões de anos. Cerca de uns 500 mil anos atrás, trabalhou muito com o fogo. Cerca de 30 mil anos atrás, descobriu a pecuária, que ao invés de ir caçar, pescar, buscar frutos, começou a se aperceber que é possível cultivar a caça. A pecuária nasce desde talvez 30 mil anos atrás. 18 mil anos atrás, a agricultura começa a ser intensificada. Aos 12 mil anos atrás, a agricultura, isto é, ao invés de buscar o fruto onde ele estiver, eu cultivo o fruto pertinho de mim. Isto é, perto da água, nos grandes mananciais da água. Assim, nós percebemos que a humanidade foi constituindo grandes grupos humanos, grandes civilizações, organizações sociais, econômicas, políticas, religiosas, esse todo chamado de civilização, e as grandes primeiras civilizações da humanidade foram todas elas comunitárias. A grande descoberta que o homem fez na humanidade foi descobrir que aquilo que identifica o humano como humano é a comunidade. Foi então que as grandes civilizações comunitárias, desde uns 10 mil anos antes de Cristo, nasceram ao longo do rio Nilo, a começar pelas cabeceiras do rio Nilo, na África, a Mesopotâmia, o rio Indo, o rio Amarelo, e mais tarde um pouco aqui na América, ao longo e dentro do lago Texcoco, onde hoje é a cidade do México, os maias, astecas, aqui ao sul, desde o lago Titicaca, os incas, os nossos guaranis que trabalhavam não só à beira dos rios, mas trabalhavam também no cultivo do milho, da mandioca, etc., esperando a chuva. Essas civilizações todas, vejam bem, há um divisor de águas que é importantíssimo, 2.500 anos antes de Cristo. Até aqui as comunidades mandam, organizam a economia, a política, a religião, as relações sociais, as relações sexuais, a maneira pela qual o homem se organizou comunitariamente
não aceitava de forma nenhuma a propriedade. É depois dessa época, a partir do grande poder do ferro e do cavalo, outras civilizações brancas que vieram do norte, isso significa norte, a estepe euroasiática que fura desde a Europa até a Ásia, aquele grande espaço para pastorear o cavalo, o boi especialmente, e com o ferro, esses civilizadores criaram uma nova civilização. Eles agora detêm nas mãos duas potentes armas, o ferro e o cavalo, que os torna invencíveis diante de qualquer um outro. Os outros não têm exército, se organizam inclusive com força, apenas para que a comunidade seja ela própria organizada, seja ela própria assim, idêntica a si própria. Eles não usam a força e a guerra como critério de organização. Agora os novos civilizadores veem, como diz Agamben, que é um grande pensador italiano atual, dizendo que a partir da violência, os violentos estabelecem o poder estabelece a norma da exclusão. Isso, em outras palavras, os violentos tomam conta das comunidades, fazem as comunidades como se fossem suas, porque na comunidade jamais alguém poderia dizer que aquilo que eles detêm, aquilo que eles têm, é próprio, é propriedade minha ou tua. Ninguém faz na comunidade aquilo que ele quiser com as coisas. Se recebeu do dador da vida, que deu de graça todas as coisas para todos os homens, o homem que é humano faz a mesma coisa, dá de graça as coisas todas e cuida para que todos tenham um lugar na comunidade. Agora, acontece um outro critério. Pela violência se estabelece o poder dos vencedores, poder esse que vai se chamar de propriedade. É muito importante fazer essa distinção na história da humanidade, e o critério mais interessante é por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Eles estabelecem onde hoje é a Turquia, e dali se invadem o Egito, e destroem a civilização antiga do Egito, transformam essa civilização em civilização de proprietários. É por isso que a partir desta data, 1767 em diante, o Egito se torna escravocrata. As civilizações comunitárias não têm escravos. Agora, as novas civilizações só existem porque têm escravos. A propriedade estabelece alguns critérios fundamentais. Se eu tenho a terra que eu conquistei, e a terra que eu conquistei é minha, e eu faço dela o que eu quiser, eu tenho os critérios para que a propriedade se mantenha, são critérios absolutos, excludentes, com todos os critérios de uma racionalidade em cima da autossuficiência do homem que é sozinho, macho, com as armas na mão, conquistador da terra, dos que trabalham a terra, dos frutos da terra, dono de si próprio e dono de Deus para que ele possa ser proprietário como ele quiser. Esse critério vai estabelecer as civilizações. Primeiro, as medos e persas, os reinos arianos da Índia, eles inventam pelo rio Indo e estabelecem os reinos arianos da Índia. Por isso nós chamamos depois essas civilizações de indo-europeias, que eles avançam para a Europa, avançam pelo Rio Amarelo e formam o Império da China. O Império da China tem muita influência desses povos civilizadores do cavalo e do ferro. Avançando para o Ocidente, eles vão criar duas grandes civilizações que para nós são muito importantes, a grega e a romana. Primeiro a grega, com sua filosofia, com sua exclusão do trabalho manual, com uma elite que não trabalha, mas que administra tudo a partir da ideia, pensando que eles são deuses, filhos de Deus,
E dali por diante, os romanos que fazem da administração da subserviência, da escravidão, da exploração do trabalho, da organização do império e das colônias que trabalham para o império, para a metrópole, essa grande civilização vai tomando conta de tudo aquilo que nós conhecemos de Europa Ocidental hoje. A partir de 476, quando o Império Romano cai no Ocidente, ele já tinha feito uma outra combinação com a Igreja cristã. O cristianismo, que vem da perspectiva semita, da perspectiva comunitária anterior, é absolutamente comunitário. Não aceita viver para explorar, viver para esmagar o outro. Quando o cristianismo casa com o Império Romano em 313 e se forma então um estado de cristandade, mudam as coisas todas para o Ocidente. Esse critério, 2500 a.C., e depois a fusão em 313 com Constantino, é essencial para a gente poder pensar o Ocidente e pensar tudo que vem hoje. Continuaremos em seguida.